O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 9. Nevoeiro nas Colinas das Antas. Nessa noite não ouviram ruídos, mas fossem sonhos ou não saberia dizê-lo. Frodo ouviu um cantar doce na sua mente, uma canção que parecia chegar como uma luz pálida atrás de uma cortina cinzenta de chuva, tornar-se mais forte para transformar a cortina em vidro e prata, e, por fim, afastá-la e revelar a seus olhos, inundado pela luz do sol nascente, um país verde e distante. A visão confundiu-se com o despertar. Tom estava no quarto a assobiar como uma árvore cheia de pássaros, e o sol já descia o monte e entrava pela janela aberta. Lá fora estava tudo verde e ouro pálido. Depois do pequeno almoço que voltaram a comer sozinhos, prepararam-se para as despedidas com o coração tão pesado quanto era possível numa manhã daquelas, fresca, luminosa e limpa sob o céu outonal, azul e lavado. Soprava uma brisa fresca do noroeste. Os pôneis, habitualmente sossegados, mostravam-se quase travessos e irrequietos. Tom saiu de casa, acenou com o chapéu e dançou no limiar, enquanto recomendava aos hobbits que se pusessem a caminho e andassem depressa. Seguiram por um carreiro que partia, sinuoso, de trás da casa e ia subindo na direção do extremo norte do cume do monte, sob o qual desaparecia. Tinham acabado de desmontar para conduzirem os pôneis pelas rédeas na última ladeira íngreme, quando Frodo parou, subitamente. "Goldberry!" exclamou. "Minha linda senhora, toda vestida de verde e prata. Não nos despedimos dela, nem a voltamos a ver desde ontem à noite." Ficou tão angustiado que se virou para trás, mas nesse momento veio de cima um chamamento cristalino. Ela estava de pé na orla do monte e fazia-lhe sinal. O cabelo esvoaçava-lhe, solto, e brilhava e reluzia, quando captava o sol. Debaixo dos pés, enquanto dançava, saía-lhe uma luz que parecia de água em erva orvalhada. Subiram apressadamente o resto da encosta e pararam, ofegantes, ao lado dela. Curvaram-se, mas com um gesto ela mandou-os olhar em redor, e eles obedeceram e viram, do cume do monte, as terras banhadas da luz da manhã. Agora o seu raio visual embarcava grandes lonjuras, e estava tudo tão claro quanto estivera velado e nebuloso quando tinham parado no alto do cabeço da floresta, que viam dali erguer-se, pálido e verde, das árvores escuras ao ocidente. Nessa direção a terra subia em serranias arborizadas, verdes, amarelas e cor de ferrugem sob o sol, e para lá delas ficava, oculto, o Vale do Brandevinho. A sul, na linha do White Window, distinguia-se uma cintilação distante, como de vidro pálido, no ponto onde o rio Brandevinho descrevia uma grande curva nas terras baixas e continuava a correr para regiões desconhecidas dos hobbits. A norte, depois das colinas que iam minguando, a terra seguia em planícies e elevações cinzentas, verdes e de tons pálidos de solo, até desaparecer numa distância inexpressiva e sombria. A leste erguiam-se as colinas das Antas, espinhaço após espinhaço, e desapareciam numa incógnita, ou talvez numa mera sugestão de azul e de um remoto brilho branco a confundir-se com a orla do céu, mas numa sugestão que lhes falava do fundo da memória e de lendas antigas, de altas e distantes montanhas. Aspiraram um grande hausto de ar e tiveram a sensação de que uma escorregadela e algumas grandes passadas os levariam aonde quer que desejassem. Pareceu-lhe sinal de pusilanimidade seguirem aos trancos e solavancos pelas acidentadas orlas das colinas na direção da estrada, quando poderiam saltar, vigorosos e alegres como Tom, pelos degraus dos montes, à direita, na direção das montanhas. Goldberry
falou-lhes e apoderou-se de novo dos seus olhos e dos seus pensamentos. Apressem-se agora, gentis convidados, e mantenham-se firmes nos vossos propósitos, para norte com o vento no olho esquerdo e uma bênção nos passos. Apressem-se enquanto o sol brilha. E acrescentou, dirigindo-se a Frodo: Adeus, amigo dos elfos, foi um alegre encontro. Mas Frodo não encontrou palavras para lhe responder. Curvou-se profundamente, montou o pônei e, seguido pelos amigos, meteu num trote lento pela suave encosta do monte abaixo do outro lado. A casa de Tom Bombadil, o vale e a floresta deixaram de se ver. O ar tornou-se mais quente entre as paredes verdes de encosta e encosta, e a fragrância da turfa começou a subir do solo, forte e agradável enquanto respiravam. Quando chegaram ao fundo do Vale Verde, olharam para trás e viram Goldberry, agora pequenina e delgada como uma flor banhada de sol recortada no céu. Estava parada a olhá-los e tinha as mãos estendidas para eles. Quando olharam, soltou um grito cristalino, levantou uma das mãos, virou-se e desapareceu atrás do monte. O caminho serpenteava ao longo do fundo do vale, contornava o sopé verde de um monte íngreme para outro vale mais fundo e mais largo. Depois subia os contrafortes de outros montes, descia-lhes as longas encostas, subia-lhes de novo os flancos lisos e continuava sempre para novos cumes e novos vales. Não havia nenhuma árvore nem qualquer água visível. Era uma região de erva e turfa baixa e elástica, onde só se ouvia o murmúrio do ar e o piar alto e solitário de estranhas aves. À medida que avançavam, o sol subia e a temperatura aumentava. Cada vez que subiam uma encosta, parecia-lhes que a brisa diminuía. Quando captaram um vislumbre das terras a oeste, a floresta distante pareceu-lhes fumegar, como se a chuva que caíra estivesse a subir de novo, em vapor das folhas, das raízes e da camada superficial da terra. Agora havia uma sombra para lá do raio de visão, uma névoa escura sobre a qual a camada superior do céu lembrava um barrete azul, quente e pesado. Cerca do meio-dia, chegaram a um monte cujo topo era largo e achatado, do feitio de um pires pouco fundo, com uma borda verde mais alta. No seu interior não soprava nem uma aragem e o céu parecia muito perto das suas cabeças. Atravessaram-no e olharam para norte. O coração animou-se-lhes, pois tiveram a impressão de já haverem avançado mais do que esperavam. Sem dúvida que, entretanto, as distâncias se tinham tornado todas nebulosas e enganosas, mas era evidente que as colinas estavam a chegar ao fim. Embaixo estendia-se um vale comprido, que serpenteava para norte até chegar a uma abertura entre dois contrafortes íngremes. Depois disso, parecia não haver mais montes. Na direção norte, descortinaram vagamente uma comprida linha escura. É uma série de árvores, disse Merry, e deve assinalar a estrada. Há árvores em toda a sua extensão, ao longo de muitas léguas a leste da ponte. Há quem diga que foram plantadas nos tempos antigos. Esplêndido, exclamou Frodo. Se avançarmos tão bem esta tarde como avançamos esta manhã, deixaremos as colinas para trás antes de o sol se pôr e procuraremos onde acampar. Mas, enquanto falava, olhou para leste e viu que os montes desse lado eram mais elevados, todos eles coroados de montículos verdes e alguns com pedras espetadas, a apontar para cima como dentes irregulares encravados em gengivas verdes. O espetáculo pareceu-lhes um tanto ou quanto perturbador, e por isso desviaram o olhar e desceram para o círculo côncavo. No centro, erguia-se uma única pedra alta, sob o fulgor do sol, sem projetar nenhuma sombra àquela hora. Era informe e, apesar disso, significativa, como um marco, um indicativo de direção, ou melhor,
uma advertência, um aviso. Mas eles tinham fome e o sol ainda estava no tranquilizador meio-dia. Por isso, apoiaram as costas no lado da pedra virado para leste. Estava fria, como se o sol não tivesse força para a aquecer, mas naquela altura isso até lhes pareceu agradável. Ali comeram e beberam e se regalaram com um almoço ao ar livre tão bom quanto alguém poderia desejar, pois a comida vinha lá de baixo. Tom fornecera-lhes o suficiente para um bom passadio naquele dia. Os pôneis, libertos do peso, andavam pela erva. O subir e o descer dos montes, a barriga bem cheia, o sol quente e o cheiro da turfa amoleceram-nos. Deixarem-se ficar no ripanço um pouco mais do que deveriam, de pernas estendidas e a olhar para o céu. Enfim, essas coisas talvez bastem para explicar o que aconteceu. Enfim, talvez. O certo é que acordaram súbita e desconfortavelmente de um sono que não tinham tido intenção nenhuma de dormir. A pedra estava fria e projetava uma sombra comprida e pálida que se estendia por cima deles para leste. O sol, de um amarelo lívido e deslavado, brilhava através da névoa, mesmo por cima da parte ocidental da depressão onde se encontravam. A norte, sul e leste, para lá da parede, o nevoeiro era denso, frio e branco. O ar estava silencioso, pesado e gelado. Os pôneis estavam todos juntos, apertados uns contra os outros, de cabeça baixa. Os hobbits levantaram-se de um pulo, assustados, e correram para o rebordo ocidental. Descobriram que se encontravam numa ilha, no nevoeiro. Quando olharam, desalentados, para o sol poente, ele afundou-se diante dos seus olhos num mar branco, e no leste ergueu-se uma sombra fria e cinzenta. O nevoeiro alastrou até aos rebordos do cume e subiu acima deles, ao mesmo tempo que se dobrava sobre as suas cabeças e formava um teto. Estavam fechados numa cela de névoa cuja coluna central era a pedra perpendicular. Tiveram a sensação de que uma armadilha se formava à sua volta, mas não perderam por completo o ânimo. Ainda que lembravam da alentadora visão da linha da estrada à sua frente e ainda sabiam em que direção ficava. De qualquer modo, tinham adquirido uma tão grande antipatia por aquela depressão à volta da pedra que não lhes passava pela cabeça permanecer ali. Arrumaram a bagagem o mais depressa que os dedos gelados lhes permitiram. Pouco depois, conduziam os pôneis em fila indiana pela comprida encosta virada para norte abaixo, a qual se transformara num mar enervoado. À medida que desciam, a névoa tornava-se mais fria e mais úmida, e o cabelo pendia-lhes, mole e a pingar, para a testa. Quando chegaram ao fundo, estava tanto frio que pararam e tiraram das mochilas capas e capuzes, que não tardaram a ficar salpicados de gotas cinzentas. Depois montaram e voltaram a avançar lentamente, a tatear o caminho pelos altos e baixos do solo. Dirigiam-se, na medida em que lhes era possível calculá-lo, na direção da abertura em forma de porta, no extremo norte do comprido vale que tinham visto de manhã. Uma vez transposta essa abertura, teriam apenas de seguir mais ou menos em linha reta, pois não poderiam deixar de chegar à estrada. Os seus pensamentos não iam para além disso, a não ser no tocante à vaga esperança de que talvez não houvesse nevoeiro uma vez deixadas para trás as colinas. Iam muito devagar. Para evitar que se separassem e seguissem em direções diferentes, continuavam em fila indiana, com Frodo à frente. Sam ia atrás dele, depois ia Pippin e, por fim, Merry. O vale parecia nunca mais acabar. De súbito, Frodo viu um sinal que lhe pareceu auspicioso. Em frente, de ambos os lados, começava a emergir do nevoeiro uma escuridão, e ele calculou que estavam, finalmente, a aproximar-se da abertura dos montes, da porta norte das colinas das Antas. Se conseguissem transpô-la, estariam livres. «Venham, sigam-me!» gritou por cima do ombro e obrigou a montada a apressar-se.
A sua esperança, porém, não tardou a transformar-se em perplexidade e alarme. As sombras escuras escureceram ainda mais, mas minguaram. De súbito viu erguerem-se ominosamente à sua frente, ligeiramente inclinadas uma para a outra, como as ombreiras de uma porta sem padieira, duas enormes pedras verticais. Não se lembrava de ter visto qualquer sinal delas no vale, quando olhara do cimo do monte, de manhã. Passou pelo meio delas, quase sem se dar conta, e ato contínuo a escuridão envolveu-o. O seu pônei empinou-se e relinchou, e ele caiu. Quando olhou para trás, verificou que estava só. Os outros não o tinham seguido. Sam, chamou. Pippin, Mary, venham. Por que não me seguiram? Não obteve resposta. O medo apoderou-se dele e fê-lo voltar para trás, e passar de novo pelo meio das pedras, a gritar desesperadamente. Sam! Sam! Mary! Pippin! O pônei lançou-se desvairado no nevoeiro e desapareceu. Frodo julgou ouvir um grito vindo de longe. Ê, Frodo! Ê! Vinha de longe, do lado leste, da sua esquerda, enquanto, parado sob as grandes pedras, ele forçava a vista para tentar ver alguma coisa nas trevas. Desatou a correr na direção do chamamento e deu consigo a subir uma encosta íngreme. Foi chamado de novo, cada vez mais desesperado, à medida que subia com dificuldade, mas durante algum tempo não ouviu qualquer resposta, e quando por fim ouviu alguma coisa, a voz pareceu-lhe fraca e vindo muito de cima. Frodo! Ê! Chamavam as vozes através da névoa. Seguiu-se um grito que lhe pareceu socorro, socorro, que se repetiu muitas vezes e terminou num derradeiro socorro, o qual se transformou num longo lamento bruscamente interrompido. Continuou a avançar aos tropeções o mais depressa que lhe era possível na direção de onde tinham vindo os gritos. Mas a luz desaparecera e a noite cerrara-se à sua volta, de modo que lhe era impossível ter a certeza da direção que seguia. Só tinha a sensação de que não parava de subir. A mudança do nível do solo a seus pés foi a única coisa que lhe disse que chegara, finalmente, ao cimo de um contraforte ou de um monte. Estava cansado, e apesar de enregelado, a transpirar. A escuridão era completa. Onde estão? Gritou, desvairado. Não ouviu nenhuma resposta, mas continuou a escuta. De súbito, apercebeu-se de que estava muito frio e começava a soprar um vento gelado. O tempo estava a mudar. A neblina passava-lhe pela frente em fiapos e farrapos. A sua respiração condensava-se e a escuridão parecia menos próxima e menos densa. Levantou a cabeça e viu, surpreendido, que começavam a aparecer estrelas pálidas no meio dos farrapos de nuvens e névoa que continuavam a passar, apressados. O vento começou a assobiar na erva. Pareceu-lhe de súbito ouvir um grito abafado e correu na sua direção. No mesmo instante, a névoa deu a impressão de ser rasgada e afastada, e o céu estrelado ficou a descoberto. Um olhar em redor mostrou-lhe que se encontrava voltado para sul, no cimo redondo de um monte que devia ter subido vindo de norte. O vento cortante soprava do leste. À sua direita, erguia-se, recortada no céu estrelado, uma sombra negra, uma grande anta. Onde estão? Gritou de novo, ao mesmo tempo furioso e assustado. Aqui, respondeu uma voz profunda e fria, que parecia sair do chão. Estou à tua espera. Não, gritou Frodo, mas não fugiu. Os seus joelhos cederam e ele caiu. Não aconteceu nada, nem se ouviu nenhum som. Todo trêmulo, olhou para cima a tempo de ver uma figura negra, como uma sombra, inclinar-se para ele. Pareceu-lhe ver dois olhos muito frios, apesar de iluminados por uma luz pálida que dava a impressão de vir de muito longe. Depois, agarrou algo mais frio e mais forte do que o aço. O contato gélido enregelou-lhe os ossos e não teve consciência de mais nada.
Quando voltou a si por instantes, não conseguiu recordar-se de nada, a não ser de uma sensação de pavor. De repente, porém, compreendeu que estava aprisionado, irremediavelmente apanhado. Encontrava-se numa anta. Um espectro das antas apoderara-se dele e provavelmente já se encontrava sob os terríveis encantamentos dos espectros das antas, acerca dos quais corriam histórias que se contavam em voz muito baixa. Não se atreveu a mexer-se e deixou-se ficar como estava, estendido de costas numa pedra fria e com as mãos no peito. Mas, apesar de o seu medo ser tão grande que parecia parte integrante da própria escuridão que o cercava, deu consigo a pensar em Bilbo Baggins e nas suas histórias, nos passeios que davam juntos pelas alamedas do Shire, a falar de estradas e aventuras. Há uma semente de coragem oculta, muitas vezes profundamente, é verdade, no coração do mais gordo e mais tímido dos hobbits, à espera que um perigo derradeiro e desesperado a faça germinar. Frodo não era nem muito gordo, nem muito tímido. Na realidade, e embora ele o ignorasse, Bilbo, e Gandalf também, considerara-o o melhor hobbit do Shire. Pensou que chegara ao fim da sua aventura, e um fim terrível, por sinal. Mas esse pensamento endureceu-o. Retesou-se como para um salto final, e deixou de se sentir inerte como uma presa indefesa. Enquanto, deitado, pensava e tentava dominar-se, reparou de repente que a escuridão estava a dissipar-se, lentamente. Aumentava à sua volta uma luz esverdeada, pálida. Ao princípio não lhe permitiu ver em que gênero de lugar se encontrava, pois a luz parecia sair dele próprio e do solo a seu lado, e ainda não chegara ao teto nem à parede. Virou-se e, na luminosidade fria, viu deitados a seu lado Sam, Pippin e Merry. Estavam de costas e tinham os rostos mortalmente pálidos. Reparou também que estavam vestidos de branco. À volta deles viam-se muitos tesouros, porventura de ouro, embora aquela luz parecessem frios e nada atraentes. Tinham pequenas coroas na cabeça, correntes de ouro na cintura e muitos anéis nos dedos. A seu lado jaziam espadas e a seus pés escudos, mas atravessava-lhes o pescoço uma comprida espada desembainhada. De súbito, soou uma canção, um murmúrio frio que subia e descia. A voz parecia longínqua e incomensuravelmente lúgubre, soando umas vezes fina e como se viesse de muito alto, e outras como um gemido vindo do chão. Do informe jorro de sons tristes, mas horríveis, formavam-se de vez em quando enfiadas de palavras, palavras tristes, duras e sinistras, cruéis e desgraçadas. A noite injuriava a manhã de que estava privada, e o frio amaldiçoava o calor de que estava faminto. Sentiu-se gelado até a medula. Passado um bocado, a canção tornou-se mais clara, e com o coração apavorado, Frodo percebeu que se transformara num encantamento. Frios sejam a mão, o coração e o osso, e frio seja o sono debaixo de pedra, que nunca mais acordem no leito pétreo, nunca, até o sol não nascer e morrer a lua. No vento preto as estrelas morrerão, e aqui permaneçam imóveis entre ouro, até o Senhor das Trevas erguer a mão sobre o mar sem vida e a terra seca. Ouviu um ruído de estalar e raspar atrás da cabeça. Soergueu-se num cotovelo e à luz pálida viu que se encontravam numa espécie de corredor que descrevia uma curva atrás deles. Emergindo da curva, um braço comprido, a caminhar com os dedos, avançava para Sam, que estava mais perto, e para o cabo da espada que se encontrava sobre ela. Ao princípio, Frodo teve a sensação de que o encantamento o transformara realmente em pedra, mas depois pensou desesperadamente em fugir. Perguntou a si mesmo se, pondo o anel, o espectro das antas o não veria e ele conseguiria descobrir alguma coisa. Imaginou-se a correr, livre, sobre a erva, com pena de Merry, Sam e Pippin, sem dúvida, mas livre e vivo. Gandalf concordaria que não poderia ter feito outra coisa.
Mas a coragem que despertara nele tornara-se muito forte, tão forte que lhe não permitia abandonar os amigos com toda aquela facilidade. Hesitou a tatear na algibeira e depois lutou de novo contra si mesmo. Entretanto, o braço aproximava-se sorrateiro. De súbito, a decisão fortaleceu-o. Pegou numa espada curta que se encontrava a seu lado, ajoelhou-se e inclinou-se sobre os corpos dos seus companheiros. Com toda a força de que dispunha, atacou com a espada o braço sorrateiro junto ao pulso, e a mão separou-se. Ao mesmo tempo, porém, a espada estilhaçou-se até aos copos. Ouviu-se um guincho agudo e a luz dissipou-se. Na escuridão, soou uma espécie de rosnido. Frodo caiu para a frente por cima de Merry e sentiu o rosto do amigo frio. Nisto, no fundo da sua memória, donde desaparecera com o primeiro aparecimento do nevoeiro, despertou a recordação da casa no sopé do monte e de Tom a cantar. Lembrou-se dos versos que Tom lhes ensinara. Em voz fraca e desesperada começou: "Ô Tom Bombadil, Tom Bombadilo." Bastou pronunciar esse nome para a voz se lhe tornar mais forte, com um tom cheio e vibrante, que ecoou no compartimento escuro como se fora o som de um tambor e uma trompa. Ô Tom Bombadil, Tom Bombadilo, através de água, floresta e monte, junco e salgueiro, de fogo, sol e lua, presta atenção e escuta. Vem, Tom Bombadil, que a necessidade aperta. Seguiu-se um silêncio súbito e profundo, durante o qual Frodo ouviu bater o próprio coração. Após um momento lento e infindável, ouviu claramente, mas distante, como se passasse através do chão ou de paredes grossas, uma voz responder. O velho Tom Bombadil é um tipo muito alegre. O seu casaco é azul vivo e as suas botas são amarelas. Ainda ninguém o apanhou, pois ele é o mestre. As suas canções são muito fortes e os seus pés mais rápidos. Ouviu-se um som prolongado e forte, como de pedras a rolar e a cair, e de súbito a luz entrou a jorros, luz verdadeira, a clara luz do dia. Uma abertura baixa, semelhante a uma porta, apareceu no fundo da câmara, para lá dos pés de Frodo, e surgiu a cabeça de Tom, de chapéu, pena e tudo, enquadrada contra a luz do sol que subia, vermelho, atrás dele. A luz incidiu no chão e no rosto dos 3 hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas a cor doentia abandonou-os. Agora pareciam profundamente adormecidos. Tom baixou-se, tirou o chapéu e entrou na câmara a cantar. Fora, velho espectro, some-te na luz do sol, dissipa-te como a névoa fria, como os ventos que uivam, nas terras ermas, muito para além das montanhas. Não voltes aqui jamais, deixa vazia a tua anta, perdida e esquecida seja, mais escura que a escuridão, onde as portas estão sempre fechadas até o mundo se consertar. Estas palavras provocaram um grito e parte da extremidade interior da câmara ruiu com fragor. Depois ouviu-se como que um guincho prolongado que foi emudecendo numa distância impossível de calcular e seguiu-se o silêncio. Vem, amigo Frodo, disse Tom. Saiamos para a erva limpa. Tens de me ajudar a transportá-los. Juntos levaram Merry, Pippin e Sam para o exterior. Quando saiu da anta pela primeira vez, Frodo julgou ver uma mão decepada ainda a contorcer-se, como uma aranha ferida, num monte de terra caída. Tom voltou a entrar e ouviu-se muito pisar e bater de pés. Quando saiu, trazia nos braços um grande carrego de objetos valiosos, coisas de ouro, prata, cobre e bronze, muitas contas e cordões e ornamentos cravejados de pedras preciosas. Subiu a anta verde e depositou tudo no topo, à luz do sol.
Parou lá no alto, de chapéu na mão e cabelo ao vento, e olhou para os 3 hobbits que tinham sido deitados de costas na erva, do lado ocidental da anta. Depois, levantou a mão direita e disse em voz clara e autoritária: Acordem agora, alegres moços, acordem e ouçam-me. Aqueçam agora coração e membros, a fria pedra ruiu. A porta escura está aberta e a mão morta partida. A noite debaixo da noite findou, a porta está aberta. Para a grande alegria de Frodo, os hobbits mexeram-se, espreguiçaram-se, esfregaram os olhos e de repente levantaram-se de um pulo. Olharam espantados, primeiro para Frodo e depois para Tom, que se encontrava de pé no alto da anta, por cima deles. A seguir, olharam para si próprios, envoltos nos seus trapos brancos finos, coroados e cintados de ouro pálido e adornados de joias que tilintavam. Mas que demônio! Começou Merry a apalpar a pequena coroa de ouro que lhe tinha descaído para um olho. Depois calou-se, o rosto ensombreceu-se-lhe e fechou os olhos. Claro, já me lembro. Os homens de Carn Dûm atacaram-nos de noite e fomos vencidos. Ah, lança no meu coração! Levou a mão ao peito. Não, não! Exclamou e abriu os olhos. Que estou a dizer? Estive a sonhar. Onde te meteste, Frodo? Julguei que me tinha perdido, respondeu-lhe o amigo. Mas não quero falar disso. Pensemos antes no que faremos agora. Vamo-nos daqui. Vestidos desta maneira, senhor? Perguntou Sam. Onde está a minha roupa? Atirou a pequena coroa, o cinto e os anéis para a erva e olhou tristemente à sua volta, como se esperasse encontrar algures, ali perto, a capa, o casaco, os calções e outras peças de vestuário hobbitiano. Não voltarão a encontrar as suas roupas, disse Tom, ao mesmo tempo que saltava da anta e ria e dançava à roda deles ao sol. Dir-se-ia, pelo seu comportamento, que não acontecera nada de perigoso ou terrível. E, na verdade, o horror dissipou-se-lhes do coração, quando o olharam e viram a cintilação alegre dos seus olhos. Que quer dizer? Perguntou-lhe Pippin, a fitá-lo, entre intrigado e divertido. Por que não voltaremos a encontrá-las? Já foi uma sorte encontrarem-se a vocês, livres de tão grande perigo. Roupas são coisas insignificantes, quando se escapa de morrer afogado. Contentem-se, alegres amigos, e deixem que o sol quente lhes aqueça o coração e os membros. Deitem fora esses trapos frios. Corram nus na erva, enquanto Tom vai à caça. Saltou pelo monte abaixo a assobiar e a cantar. Frodo seguiu com o olhar e viu-o correr para sul, pelo vale verde entre o monte em que se encontravam e o seguinte. Continuava a assobiar e a cantar. E lá, apareçam, andem, para onde foram? Para cima, para baixo, perto ou longe, aqui, ali ou acolá. Peugas, brancas, meu pequenino e tolo gorducho. Assim, ia cantando, a correr veloz, a atirar o chapéu ao ar e a apanhá-lo, até que uma prega do terreno o ocultou. Mas durante algum tempo, ainda o seu e lá continuou a ser transportado pelo vento, que rondara, entretanto, para sul. O ar estava a tornar-se de novo muito quente. Os hobbits correram um bocado na erva, como Tom lhes dissera, e depois deitaram-se regaladamente ao sol com o deleite daqueles que passaram subitamente do inverno agreste para um clima agradável, ou de pessoas que, depois de estarem muito tempo doentes e de cama, acordam uma manhã e descobrem que estão inesperadamente bons e que o dia está de novo cheio de promessas. Quando Tom voltou, sentiam-se fortes e esfomeados. Primeiro viram-lhe aparecer o chapéu na orla do monte, e atrás dele, numa obediente fila indiana, 6 pôneis, os 5 deles e mais um. O último era sem dúvida o tolo gorducho, maior, mais forte, mais gordo e mais velho do que os pôneis deles. Merry, a quem os outros pertenciam,
não lhes dera tais nomes, mas os animais passaram a responder aos nomes novos, postos por Tom, até o resto da sua vida. Tom chamou-os um por um, e eles subiram para o cimo do monte e colocaram-se em fila. Depois, Tom inclinou-se diante dos hobbits. Aqui tem os pôneis. Eles têm mais juízo, em certos aspectos, do que vocês, hobbits vagabundos. Têm mais discernimento no nariz, pois farejam o perigo, ao passo que vocês se deixam cair nele, e se fogem para se salvar, fazem-no na direção certa. Devem perdoar-lhes a todos, pois embora os seus corações sejam fiéis, não foram feitos para enfrentar o medo que lhes inspiram os espectros das antas. Pronto, aqui os tem de novo, com toda a sua carga. Merry, Sam e Pippin apressaram-se a vestir a roupa que traziam a mais nas mochilas, mas não tardaram a ficar cheios de calor, pois tinham sido obrigados a vestir alguma da roupa mais grossa e mais quente, trazida a contar com o inverno. De onde veio aquele outro animal, aquele tolo gorducho? Perguntou Frodo. É meu, respondeu-lhe Tom. É o meu amigo de 4 patas, embora eu raramente o monte e ele tenha o hábito de vaguear por aí em liberdade pelas encostas. Quando os pôneis de vocês ficaram em minha casa, travaram conhecimento com o tolo gorducho, e agora cheiraram-no na noite e foram a correr ter com ele. Pensei que ele os procuraria e, com as suas palavras sensatas, lhes afugentaria o medo. Mas agora, meu velho tolo, o Tom vai montar-se. Sim, o velho Tom vai com vocês, só para os encaminhar para a estrada. Por isso, precisa de um pônei, pois é difícil falar com hobbits montados quando voltamos a pé a tentar trotar ao lado deles. Os hobbits ficaram encantados com a notícia e agradeceram muito a Tom, mas ele riu-se e disse que eles se perdiam com tanta facilidade que não se sentiria tranquilo enquanto os não visse sãos e salvos nas fronteiras da sua terra. Tenho de fazer, declarou. O meu trabalho e as minhas cantigas, o meu conversar e o meu andar e a minha vigilância da região. O Tom não pode estar sempre à mão para abrir portas e fendas de salgueiros. O Tom tem de tratar da sua casa, e Goldberry está à espera. Ainda era relativamente cedo, pelo sol, entre as 9 e as 10, e os hobbits começaram a pensar em comer. A sua última refeição tinha sido o almoço, junto da Pedra Ereta, no dia anterior. Tomaram, por isso, o pequeno almoço que constou do resto das provisões de Tom e se destinara ao jantar da véspera, acrescido de outras coisas que Tom trouxera. Não foi uma grande refeição, tendo em consideração que eram hobbits e as circunstâncias, mas mesmo assim sentiram-se muito melhor. Enquanto eles comiam, Tom subiu a anta e passou em revista as joias. Com a maioria fez um montinho que cintilou e brilhou na erva. Ordenou-lhes que ficassem ali para quem as encontrasse, aves, animais, elfos ou homens e todas as criaturas bondosas, pois assim o encantamento do monte quebrar-se-ia e espalhar-se-ia, e nenhum espectro lá voltaria, nunca mais. Escolheu para si, do montinho, um broche com pedras azuis de muitas tonalidades, como as flores do linho ou as asas das borboletas azuis. Olhou-o demoradamente, como que perturbado por qualquer recordação, a abanar a cabeça. Por fim, disse: Aqui está um bonito brinquedo para o Tom e para a sua dama. Bela foi aquela que, há muito tempo, usou isto no ombro. Goldberry usá-lo-á agora e não a esqueceremos. Para cada hobbit escolheu um punhal comprido em forma de folha e aguçado, de maravilhosa feitura e lavrado com formas de serpentes vermelhas e douradas. Cintilaram quando os tirou das bainhas pretas de um estranho metal leve e resistente, adornado de pedras retilantes. Fosse por qualquer virtude inerente às bainhas, fosse devido ao encantamento lançado entre aquela anta, as lâminas não tinham sofrido os efeitos do tempo,
Não apresentavam ferrugem nem qualquer deterioração e cintilavam ao sol aguçadas. Facas antigas são suficientemente compridas para servirem de espadas a hobbits, declarou Tom. É bom ter lâminas afiadas quando gente do Shire viaja para leste, sul ou para longe, para as trevas e para o perigo. Depois disse-lhes terem sido aquelas lâminas forjadas havia muitos anos por homens da ocidentalidade. Eram inimigos do Senhor das Trevas, mas tinham sido vencidos pelo rei maldito de Carn-dûn, na terra de Angmar. Poucos agora se recordam deles, murmurou Tom, mas alguns ainda erram por aí, filhos de reis esquecidos, caminhando na solidão, a proteger de coisas más pessoas imprudentes. Os hobbits não compreenderam as suas palavras, mas enquanto ele falava tiveram a visão de uma grande distância de anos atrás deles, qual imensa e sombria planície sobre a qual erravam formas de homens, altos e severos, armados de espadas reluzentes, até que apareceu um com uma estrela na testa. A visão dissipou-se, então, e voltaram a encontrar-se no mundo inundado de sol. Chegara o momento de partirem de novo, trataram dos preparativos, arrumaram as mochilas e carregaram os pôneis. Suspenderam as novas armas dos cintos de cabedal, debaixo dos casacos. Achavam-nas muito incômodas e perguntavam a si mesmos se viriam a ter alguma utilidade. O combate ainda não acudira ao espírito de nenhum deles como uma das aventuras em que a sua fuga poderia lançá-los. Partiram, por fim. Conduziram os pôneis pelas rédeas, pelo monte abaixo, e em seguida montaram e trotaram rapidamente pelo vale afora. Olharam para trás e viram o cimo da antiga anta do monte, da qual os reflexos do sol no ouro subiam como uma chama amarela. Depois contornaram um contraforte das dunas, que ocultou o monte. Embora Frodo olhasse para todos os lados, não viu qualquer sinal das grandes pedras colocadas verticalmente como as ombreiras de uma porta. Pouco depois, chegaram à abertura do lado norte, transpuseram-na rapidamente e a terra começou a descer à sua frente. Foi uma viagem agradável, com Tom Bombadil a trotar alegremente ao lado ou à frente deles, montado no tolo gorducho, que era muito mais veloz do que o seu bojo parecia prometer. Tom passou a maior parte do tempo a cantar, mas eram quase todas canções sem sentido, ou então, talvez numa língua estranha, desconhecida dos hobbits, uma língua antiga, cujas palavras exprimiam, principalmente, maravilhamento e deleite. Avançaram com boa velocidade, mas não tardaram a perceber-se de que a estrada ficava mais longe do que tinham imaginado. Mesmo sem o nevoeiro, o seu sono do meio-dia te-los-ia impedido de alcançar antes do anoitecer do dia anterior. A linha escura que tinham visto não era uma enfiada de árvores, mas sim uma enfiada de arbustos que cresciam à beira de uma vala funda, com uma parede íngreme do lado oposto. Tom disse que tinha sido a fronteira de um reino, havia há muito tempo. Pareceu lembrar-se de qualquer coisa triste relacionada com ela e pouco mais acrescentou. Desceram a vala e saíram por uma abertura na parede, e depois Tom virou para norte, pois tinham estado a seguir um pouco para o ocidente. O terreno tornou-se descampado e relativamente plano, e eles apressaram os pôneis, mas o sol já estava baixo quando viram finalmente uma enfiada de árvores à sua frente e compreenderam que tinham voltado à cidade após muitas e inesperadas aventuras. Meteram as montadas a galope nos últimos centos de metros e pararam, debaixo da sombra comprida das árvores. Estavam no cimo de um aterro em declive e a estrada, que a aproximação do crepúsculo obscurecia, serpenteava lá embaixo. Naquele ponto, corria quase de sudoeste para nordeste e à direita deles descia rápida para uma larga depressão. Estava sulcada e apresentava muitos vestígios das recentes chuvas fortes,
Havia poças e valetas cheias de água. Desceram o barranco e olharam para cima e para baixo. Não se via nada. Bem, cá estamos de novo, finalmente, exclamou Frodo. Suponho que não perdemos mais de 2 dias com o meu atalho pela floresta, mas talvez o atraso ainda venha a ser útil. Talvez os tenha despistado. Os outros olharam-no. A sombra do medo dos Cavaleiros Negros abateu-se de novo sobre eles. Desde que tinham entrado na floresta, haviam pensado principalmente em regressar à estrada, e só agora, quando voltaram a pisá-la, se lembravam do perigo que os perseguia e que, provavelmente, estaria de tocaia à sua espera na própria estrada. Olharam ansiosamente para trás na direção do poente, mas o caminho apresentou-se-lhes castanho e deserto. Acham, perguntou Pippin hesitante, acham que podemos ser perseguidos esta noite? Esta noite espero que não, respondeu-lhe Tom Bombadil, nem talvez amanhã, mas não confiem nos meus cálculos, pois não posso afirmá-lo com certeza. Lá para leste o meu conhecimento não chega. Tom não controla os cavaleiros da Terra Negra, que fica muito para além desta região. Mesmo assim, os hobbits tiveram pena de que ele os não acompanhasse. Tinham a sensação de que se havia alguém capaz de lidar com os Cavaleiros Negros, esse alguém era ele. Em breve seguiriam para terras que lhes eram inteiramente desconhecidas, a não ser por muito vagas e remotas lendas do Shire, e no crepúsculo que se adensava tiveram saudades de casa. Apoderara-se deles uma profunda solidão e um sentimento de terem perdido qualquer coisa. Mantiveram-se silenciosos, relutantes em fazer as despedidas finais, e só com dificuldades tomaram consciência de que Tom lhes estava a desejar boa viagem e a recomendar que tivessem ânimo e cavalgassem sem parar até escurecer. Tom, dá-lhes bons conselhos até o fim deste dia, depois a própria sorte terá de os acompanhar e guiar. A cerca de 6,5 km daqui encontrarão uma aldeia, Bree, sob o Monte Bree, cujas portas dão para o oeste. Aí encontrarão uma velha estalagem chamada O Garrano Empinado. O digno estalajadeiro chama-se Cervejeiro Carrapiço. Podem lá passar a noite e porem-se de manhã a caminho. Sejam ousados, mas cautelosos. Mantenham o coração alegre e vão ao encontro da fortuna. Rogaram-lhe que os acompanhasse pelo menos até a estalagem e bebesse uma última vez com eles. Mas ele riu-se e recusou, alegando: a região do Tom acaba aqui. Ele não transporá a fronteira. Tom tem de tratar da sua casa e Goldberry está à espera. Depois virou-se, atirou o chapéu ao ar, saltou para o lombo do tolo, subiu o barranco e desapareceu, a cantar na penumbra. Os hobbits subiram a ladeira e observaram-no até deixarem de o ver. Tenho pena de deixar o mestre Bombadil, disse Sam. Não há dúvida que é um homem extraordinário. Acho que andaremos muito mais sem encontrar nenhum melhor, nem mais estranho. Não nego, no entanto, que terei prazer em ver esse garrano empinado de que ele falou. Espero que seja como o dragão verde da nossa terra. Que tipo de gente é a de Bree? Em Bree há hobbits, assim como gente grande, respondeu Merry. Creio que nós vamos sentir um pouco como na nossa terra. O Garrano é uma boa estalagem em todos os aspectos. Os meus vão até lá, de vez em quando. Poderá ser tudo quanto desejarmos, observou Frodo, mas de qualquer modo está fora do Shire. Evitem sentir-se demasiado em casa e, por favor, lembrem-se todos que o nome Baggins não deve ser mencionado. Se for necessário utilizar algum nome, sou o Sr. Underhill. Montaram e partiram silenciosamente. A escuridão chegou depressa enquanto avançavam lentamente, ora a descer, ora a subir, até verem finalmente luzes a brilhar a alguma distância. À frente deles, erguia-se o Monte Bree, como que a barrar o caminho, uma massa negra contra as estrelas enevoadas. Sob o flanco ocidental da elevação, aninhava-se uma grande aldeia. Seguiram nessa direção, apressados, espicaçados pelo desejo de encontrarem uma lareira e uma porta entre eles